Boa noite a todos, shalom, shalom. Que a graça e a paz esteja presente com todos vocês. Sejam muito bem-vindos neste lugar. Que esta seja uma noite em que possamos experimentar de algo maior, de um liberar de Deus, de um agir do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Sabe, existem anseios e desejos dentro de nós que não nasceram simplesmente por um querer nosso, mas por um propósito de Deus. Porque Deus é um Deus que, antes de nos chamar para algo novo, existe uma semente plantada dentro dos nossos corações. E então Ele trabalha para que essa semente ela gere em nossos corações uma expectativa. E quando nós nos encontramos com Ele, todas as nossas necessidades são supridas no Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. Eu não sei você, mas eu sinto algo do Espírito neste lugar, gente. Dentro de mim há uma inquietação, e eu conheço isso. Eu sei quando Deus está fazendo algo, porque Ele começa a agitar as águas dentro de mim. Eu sinto o Espírito de Deus trabalhando nesta casa, pairando sobre nós, sabe, liberando sobre nós coisas tão profundas, tão poderosas. Eu sei que esta será uma noite de ativação no nosso espírito. Sei que esta noite será uma noite em que o Senhor vai encerrar um ciclo de improdutividade para muitos neste lugar. O Senhor está trazendo, sabe, um novo ânimo, um novo fôlego, uma nova força, para que a gente combata o bom combate, para que a gente viva no sobrenatural. Nós não somos e nunca seremos uma igreja normal, filhos normais. Nós servimos a um Deus que é um Deus do sobrenatural. E quando a gente diz o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, nós estamos dizendo que coisas que não são feitas por homens vão acontecer nas nossas vidas, vão acontecer através de nós. Sabe, esta é uma semana que nós iniciamos carregada da presença de Deus. É verdade que fisicamente estamos cansados, mas espiritualmente nós estamos fortalecidos no Senhor. E o que conta no mundo espiritual não é a nossa força física, mas é a força espiritual que está dentro de nós. Porque os grandes valentes, os vencedores, os conquistadores, não são pessoas que a sociedade pode perceber e sabe rotular. São os improváveis numa geração. São homens e mulheres que dobram o seu joelho na presença daquele que tem todo o poder e autoridade, e as coisas começam a acontecer. João capítulo 15, versículo, vamos ler versículo 1 em diante, gente. Estamos aqui mesmo. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos que permanece, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém? Espírito Santo de Deus, esta é uma noite, Senhor, em que os nossos corações se fortalecem, se alinham ao Teu propósito, para que em tudo, Senhor, nós possamos declarar, experimentar e manifestar coisas poderosas, coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que Te amam, coisas que estão preparadas para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que esta é uma noite em que o Senhor tem revelado que nós não fomos simplesmente um acidente de percurso, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou no meio de tantos, para que pudéssemos viver algo em Ti, Senhor, e estabelecer um propósito nesta terra. Então eu oro, Senhor, para que todas as famílias neste lugar sejam visitadas com o Teu poder, sejam visitadas com a Tua alegria, sejam visitados pela Tua força, sejam visitados, meu Deus, pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, toma-nos nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente na presença do Senhor. Queridos, quando nós lemos João, e quando nós buscamos esse entendimento, nós entendemos claramente que um ramo não veio antes da árvore, ou seja, nós viemos e estamos sendo gerados por um Deus que nos escolheu, um Deus que nos amou primeiro. Sabe qual é a diferença de sermos escolhidos, de sermos amados, de sermos aqueles que o Pai limpa, de sermos aquele que o Pai olha e Ele percebe que nós podemos ir mais longe do que nós já fomos? Um Deus que sabe que nós podemos arrancar da fraqueza a força, da tristeza a alegria, das decepções as grandes vitórias. Porque Deus, Ele nunca se enganou e Ele nunca vai se enganar. Ele é perfeito, Ele é Senhor, Criador, e Ele sabe o que Ele criou, Ele sabe o que gerou. É como um pai quando olha para um filho e diz assim: eu te conheço. E aquele filho pode estar quieto, mas o pai sabe o que está se passando, porque nós geramos, e quando você gera, uma mãe que gera, uma família que se forma, nós sabemos o que está acontecendo. Deus nos escolheu, e o fato de nós sermos escolhidos, isto muda tudo, porque não são as nossas escolhas, não são as nossas preferências, são, na verdade, as preferências de Deus. Deus, quando nos escolheu, Ele estava dizendo que algo iria acontecer na nossa vida e que nada iria impedir esse acontecimento. Sabe, quando você sabe e percebe que Deus te escolheu, é porque algo maior na sua vida vai ser projetado a partir daquele momento. E é uma das coisas que tranquiliza o meu espírito, porque não importa se está acontecendo agora comigo, ou há 10 anos atrás, ou se vai acontecer nos próximos dias, eu sei que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E nesta noite nós precisamos entender no nosso espírito que há uma palavra do Senhor aos seus escolhidos, porque muitas vezes nós não estamos percebendo a grandeza de termos sido amados primeiro pelo Senhor.
Porque quando Deus escolhe alguém, não importa o que o homem intente contra esta vida, Deus vai fazer prevalecer a sua vontade. Sabe, então quando você entende que Deus te escolheu, e Deus não te separou no meio de outras pessoas por um acaso, mas Ele pinçou você de um lugar, Ele extraiu você de um meio, porque Ele simplesmente viu em seu coração, que Ele poderia te usar de uma maneira poderosa, Ele poderia gerar na sua vida, palavras que iriam simplesmente frutificar, e os frutos viriam, e estes frutos estariam glorificando o nome do nosso Deus. Então, quando somos escolhidos, nossa história começa a ser completamente relevante. Tudo que passa a nascer a partir daquele momento começa a ser sobrenatural nas nossas vidas. Somos pessoas que estamos num ambiente cercado de pessoas que não sabem para onde estão indo, o que vão fazer, não tem esperança, não tem palavra e não tem promessa sobre a vida deles, mas nós somos escolhidos. Ou seja, nem o adiantar do tempo, nem o atrasar do tempo impedirá o que Deus tem para nós. Levante a sua mão comigo nesta noite, diga: há uma palavra do Senhor na minha vida, e esta palavra vai se cumprir. Sabe, queridos, eu estava lembrando quando Deus estava insatisfeito, quando Deus estava aborrecido com o momento em Israel, e Ele vê que o homem que estava no governo, que estava naquele lugar de autoridade, ele estava completamente perdido. Aquele homem estava completamente atrofiado no seu propósito. Ele já não conseguia mais responder aos anseios ou às vontades de Deus naqueles dias. Ele havia perdido a visão, ele havia perdido a direção, ele havia perdido a compreensão do que Deus poderia fazer na vida dele. E isso acontece para muitos quando nós não conseguimos entender o que Deus tem para nós, ou quando nós medimos o que Deus vai fazer pela aceitação das pessoas, ou pelas reprovações que nós vivemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu tenho lido histórias de homens que aos seus 60 anos de idade, já sem uma perspectiva de vida, sem entender que o mercado de trabalho já não pode mais dar a ele um salário, porque ele já passou da faixa etária. Nós vivemos isso no Brasil. Pessoas com uma determinada idade já são pessoas fora do mercado, ele não consegue se inserir novamente. Então a gente começa a pensar pequeno. Muitos começam a pensar que ele tem que se sujeitar a qualquer coisa. Eu tenho lido a respeito de homens pelo mundo afora, que já nos seus 60, 65, 70 anos se redescobrem, e eles começam a ganhar dinheiro e a fazer fortunas já com seus cabelos brancos. E aí a juventude não entende o que acontece. Passou uma vida inteira aquela pessoa sem prosperar, sem romper, sabe, sem ser relevante. Mas da noite para o dia, Deus dá uma ideia criativa. Deus levanta aquela pessoa do nada. Deus estabelece algo, e o favor de Deus alcança aquela pessoa, e ele começa a se tornar alguém, sabe, a ser para a vida de muitas pessoas uma inspiração, de alguém que chega a uma idade expressiva e estabelece, conquista e, sabe, rompe já com seus cabelos brancos. Dias atrás eu estava numa formatura aqui, a do Misha, e no meio daquelas pessoas, jovens, mulheres, eu vi uma moça grávida, né? Eu vi algumas pessoas dentro da sua faixa etária, alguns já um pouquinho mais passados, mas de repente chamaram o nome de um senhor. O mais velho, o vovozinho da turma, estava se formando. Aí você se pergunta, o que uma pessoa já, né, no final da curva, o que ele está querendo se formar, ele não vai nem, talvez nem executar esse trabalho, quem sabe nem vai conseguir se estabelecer mais. Mas tem uma coisa no coração dele,
né? Ele simplesmente estabeleceu de chegar na sua idade, quem sabe na sua juventude não conseguiu romper em lugar nenhum, quem sabe a vida se opôs a tudo naquele momento. Eu não sei a história dele, mas agora já na sua idade avançada ele conclui uma faculdade. Aí você fala, uau, e tanta gente nova dizendo, não vale a pena estudar, sabe, eu não tenho condições, eu não vou romper, eu nunca vou vencer na vida. E alguém que já está no final da sua história, enfrentando uma sala de aula, se formando no meio de uma geração jovem, porque ele tinha um sonho, e esse sonho se estabeleceu. Eu, quando vi ele, aquilo me inspirou, porque eu vi que quando Deus tem uma promessa na vida da gente, quando Deus nos escolhe, as coisas começam a acontecer. Este rei, ele perde a sua posição já antes de cair. Deus levanta um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Deus escolheu a Davi. E aonde é que estava Davi? Davi estava num lugar em que ele não era visto pelos homens, mas ele era reconhecido por Deus. Sabe, às vezes nós temos que estar assim, invisíveis. Às vezes nós precisamos estar assim, sabe, escondidos. Muitas vezes o próprio Senhor, o próprio Deus nos tira da área de sermos visualizados, de sermos vistos, de sermos relevantes. O Senhor nos coloca num lugar, sabe, e o que a Bíblia diz, que este homem, este rei, este futuro rei, era um homem segundo o coração dele. E antes mesmo de ser um rei, ele já atraía os olhos de Deus. Havia um favor de Deus e uma graça de Deus na vida dele. Porque aquilo que nós começamos a almejar no nosso espírito, eu disse no início, que tem muitas coisas que nós sentimos dentro de nós, que não nasceu de nós mesmos, mas nasceu da presença e da vontade de Deus em nós. Sabe, quando você está olhando para a sua vida e você pensa grande, você vê as coisas de forma, sabe, muito ampla, e aí você vê a tua realidade e você fala, meu Deus, eu estou viajando, eu estou sonhando demais, e Deus está falando, não, isso é pouco ainda, porque o que você carrega dentro de você, não nasceu de você, nasceu de mim, e vai se cumprir. E então quando você olha essas dimensões de glória, esses níveis de conquistas, a gente entende, um homem normal, ele vai ver isto acontecer, e talvez ele vai abortar este sonho na sua vida, mas alguém que é escolhido por Deus, mesmo que tudo se levante contra ele, a vontade de Deus será soberana. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus, e o nosso Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece. Jessé esquece, uma mãe esquece, um líder esquece, alguém que te deu a palavra que ia te promover pode ter esquecido, alguém que disse que ia, sabe, ser fiel a você pode ter esquecido, mas Ele não se esquece. Por isso que o meu e o teu negócio não são com homens, é com Ele. E é por isso que o sim ou não desse mundo não pode impedir a nossa natureza, porque ela é divina. Porque nós nascemos por uma escolha de Deus. Ele nos separou no meio de muitos dos nossos. Assim como Davi no meio da sua casa, o Senhor separa. O Senhor está dizendo diante de todos, eu escolhi ele. Eu escolhi. Não foi ele que me escolheu, mas eu o escolhi. Então somos marcados por um Deus que tem um sonho depositado dentro de nós. Somos marcados por um Deus que tem expectativas a respeito de quem nós somos. Somos escolhidos por um Deus que nos ama tanto, sabe, que percebeu que o nosso coração é um coração ensinável, que o nosso coração é um coração esperançoso, que o nosso coração acredita, sabe, quando ninguém mais acredita, nós estamos ali, nós perseveramos numa promessa. E quantas vezes foram as vontades que a gente já teve de desistir, e do nada, queridos, a gente retoma as nossas forças, e a gente continua lutando por uma causa que muitos dizem já é perdida, e nós insistimos em bater a porta, porque há algo maior dentro de nós dizendo, eu escolhi você. O Espírito de Deus está sobre nós, a palavra de Deus está sobre nós. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias
em que nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós, porque o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu, sabe, é o Deus que de fato vai fazer com que a nossa vida, ela tome a direção certa. Sabe, quando Deus gera uma promessa na nossa vida, assim como Davi, que foi escolhido por Deus, a vida dele começou a ser dirigida pelo Senhor. Os acontecimentos da sua história, quase na sua totalidade, foi a mão de Deus direcionando. E você sabe que coisas ruins muitas vezes surgem no cenário daqueles que são escolhidos por Deus. Sabe, eu não sei se você já experimentou na sua vida, no momento em que você está tendo a convicção que Deus tem um propósito na sua história, a sua vida começa a andar para trás, ou as coisas começam a confrontar, tentar gerar uma dúvida no seu coração. Às vezes nós temos uma ideia construída, um pensamento construído, que a partir daquele momento a nossa vida vai romper em todas as áreas, e aí nós descobrimos que Deus nos coloca num caminho em que nós estamos sendo lixados, estamos sendo trabalhados. E aí entra um pensamento que muitas vezes ele é verbalizado. A gente diz: Senhor, não é justo. É porque nós não conhecemos toda a história, é porque nós não compreendemos a dimensão de tudo que o Senhor está fazendo. Mas eu vou dizer novamente, o nosso Deus não erra. Ele sabe e Ele vai usar o que nós temos, o que nós somos, para nos levar exatamente ao lugar para que Ele estabeleça uma medida maior na nossa vida. Sabe, houve momentos na minha vida, na minha história, que eu pensei que era o fim, e quando eu cheguei no fim, acreditando que era o fim, e o Senhor estava dizendo: é apenas o começo de algo novo na sua história. Então, quando você chega num ambiente que você pensa que é o final da linha, você descobre que o Senhor estabeleceu caminhos gloriosos, poderosos na sua história, porque existe uma promessa. Existe um trabalhar de Deus, sabe? Deus, Ele nos conduz ao lugar que Ele preparou para nós. Então não olha para o seu momento hoje, não olha para a sua circunstância hoje, não olha para a adversidade hoje, achando que simplesmente o inimigo está prevalecendo, porque ele não está. Não pense que o inimigo está prevalecendo. Eu vou dizer, ele não está, porque a nossa vida está no controle de Deus, a nossa história está sendo escrita por Deus, uma história que Ele conhece muito bem, e nós estamos aprendendo com ela todos os dias. Davi tinha um sonho, Deus sabia do seu sonho. Sabe o que a Bíblia diz? Deleita-te no Senhor, ou alegra-te no Senhor. Mas como é que eu posso ficar alegre, pastor, se as coisas não estão dando certo na minha história? Sabe, quando você entende que foi Deus que te escolheu, independente do que esteja acontecendo agora, isso não vai mudar a vontade e o querer de Deus nas nossas vidas. Nós estamos marcados para vencer. Nossa casa está marcada para vencer. A nossa história não é uma história de derrota, é uma história de sucesso, é uma história de bênçãos, é uma história de intimidade, é uma história de revelação, é uma história de superação em Deus. Sabe, nós não estamos andando aqui hoje celebrando a Deus porque tudo está certo, porque tudo está dando certo, porque tudo está ótimo. Não, é porque existe uma palavra que ninguém que se opõe ao meu caminho, nenhum levante do inimigo vai me vencer. Eu posso até cair, eu posso até fraquejar, porque isso é natural do homem, mas tem uma coisa, nós servimos a um Deus que nos levanta todas as vezes dizendo: não é o teu fim, não é o teu momento, há muito para ser vivido ainda, há muito para ser estabelecido ainda. Davi, ele estava vivendo um conflito, e eu posso dizer, porque se você tem uma promessa de Deus, e esta promessa de Deus não acontece no tempo que você imagina, imagine a frustração dessa pessoa. Nós temos uma palavra sobre esta casa.
que vai além das quatro paredes deste lugar, vai além daquilo que eu sei, vai além da minha estrutura. Há uma cidade para ser conquistada. Sabe, e todas as vezes que eu vejo o nível de oposição ou a dificuldade de rompimento, essa é a hora que você percebe como é difícil você ser conduzido por Deus, porque você não entende o que Ele está fazendo, porque você não tem compreensão da dimensão do que o Senhor está construindo. Mas o Senhor sempre vai trabalhar a partir de um sonho que está dentro de nós. Ele sempre vai produzir um cenário para que a gente passe por ele, aonde de fato aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós não dominamos, não entendemos, está nos levando exatamente a um lugar de encontro para aquilo que Ele preparou para nós. Sabe, o texto diz que Davi foi levado, ordenado pelo seu pai, a estar indo até os seus irmãos. Davi queria ser reconhecido, gente. Davi queria ser valorizado. Davi queria ser tão expressivo quanto os seus irmãos. Ele era mais que um garoto para levar e trazer recados. Ele era mais do que alguém, sabe, que estaria simplesmente se importando em levar mantimento ou sendo filho bonzinho. Davi tinha uma unção dentro dele. Davi tinha uma palavra dentro dele. Sabe, quando nós recebemos algo da parte de Deus, o Senhor, Ele vai exigir da gente tudo. Não é mais do meu jeito, não é mais do seu jeito. Nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana. Mas sabe, quando nós entramos em rota de colisão com o propósito e a realização desse propósito, quando nós negamos a nossa história para viver o que Deus tem para nós. E eu não consigo olhar e ver Davi tendo outra atitude. Ele queria uma coisa, e a Bíblia diz que Davi tinha o coração, sabe, ele estava com o coração no trono enquanto ele estava vivendo no pasto. Davi tinha uma expectativa dentro dele, mas sabe o que estava acontecendo? Tudo que estava sendo gerado à sua volta eram coisas menores do que ele estava ansiando, desejando. Mas ele não deixou de obedecer. Ele não deixou de seguir debaixo de uma palavra. E ele simplesmente, com uma grandeza dentro dele, com uma unção poderosa dentro dele, ele está levando mantimento para os seus irmãos. Mas não era Jessé. Jessé nem sabia do que estava acontecendo, mas Deus sabia. Jessé tinha uma mente humana, dizendo: vai e faça isso. Mas Deus sabia que se Davi estivesse disposto a ser conduzido por Deus, não importa o caminho que Deus estabeleça, nós vamos chegar aonde Ele determinou. Isso faz a diferença nesta noite, queridos, porque o nosso Deus escreve certo. Ele estabelece as coisas. Ele gera fundamento nas coisas. Ah, pastor, mas não está do jeito que eu imaginava. Fica tranquilo, porque mesmo a imperfeição do que cerca a nossa vida hoje vai nos levar à perfeição de Deus. Pastor, estão me perseguindo, estão me boicotando, estão me caluniando, estão gerando coisas erradas, estão me prejudicando. Fica tranquilo, querido, quem é o Senhor que você serve? A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Seja íntegro, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fica firme no Senhor e você vai ver que o Senhor está te conduzindo por um caminho, porque no final deste caminho está exatamente o início de um processo glorioso para acontecer na sua vida. E o sentimento que nós temos é um sentimento que as coisas estão indo de mal a pior. Parece que a gente perdeu o controle da coisa. E Deus disse: perdeu mesmo. Porque agora você já não se governa mais, porque agora você tem uma unção, e esta unção, ela vai destravar a tua vida, e eu sei o caminho que você precisa tomar. E é nessa hora, queridos, que você vê Deus conduzindo. E o que acontece? Você sabe da história. Davi chega num ambiente, ele escuta coisas, ele percebe coisas, ele sente coisas, e quando ele está naquele lugar, ele percebe um descontrole.
ele percebe um desespero, ele percebe homens que deveriam estar posicionados, estavam completamente, atrofiados, porque estavam debaixo de um governo atrofiado, estavam debaixo de um líder que já não tinha visão, estavam debaixo de uma autoridade que estava corrompida. Deixa eu te falar, Deus sempre vai nos colocar em lugares em que as pessoas perderam a visão, em que as pessoas estão atrofiadas no seu propósito, em que as pessoas estão sem esperança, porque nós somos a resposta de Deus nesta sociedade, nós somos a resposta de Deus na nossa família, nós somos a resposta de Deus no meio de uma crise. Nós não queremos entrar em ambientes que nos prejudiquem, mas Deus nos leva nesses ambientes, porque nós carregamos algo que vai transformar, vai libertar aquele lugar. E é por isso que a nossa visão às vezes está em lugares altos, está em ambientes em que nós simplesmente, estamos, nos agradando daquilo. Eu também gosto de lugares bonitos, eu também gosto de viver histórias bonitas, mas sempre, nunca foi diferente. Deus sempre nos levou por caminhos em que nós somos podados. Eu dizia: Senhor, mas por que, Senhor, de novo? Mas de novo, Senhor, eu não entendia. É só depois que você vê que começa a brotar e você começa a gerar frutos de novo, aí você compreende, Deus estava no controle mais uma vez. Porque quando nós geramos frutos, as pessoas se alimentam. Quando há frutos em nós, as pedradas chegam. Porque as pessoas querem de alguma forma extrair aquilo que nós estamos gerando. Porque as pessoas sempre vão cutucar, queridos. Eu já cutuquei algumas árvores frutíferas, eu já chacoalhei alguns galhos frutíferos, eu já dei pedrada em algumas árvores frutíferas, porque o que estava lá me atraía, era o que eu queria. Eu não gerei, mas eu queria arrancar o que estava lá. Nós somos os ramos frutíferos. Nós somos uma geração que vamos mudar a história da nossa família. Eu venho de uma família desordenada, de pais separados, de traições, de problemas, de crises, de misérias. Eu venho de um lar, queridos, que a minha mãe, ela tinha que deixar de comer um dia, dois, para que os 6 filhos tivessem que comer um pouco de farinha. Porque esse era o plano de Deus. Não, esta era a intenção do diabo, mas o plano de Deus era nos colocar num lugar alto e seguro. E sabe quando Deus começa a lixar, você fala: meu Deus, por que disso? Não reclame daquilo que está acontecendo na sua vida, se você crê que o Senhor está no controle dela. Você só vai reclamar quando você não entende que Deus está no controle. Agora, quando você sabe que Deus está conduzindo a sua vida, até aquilo que você não compreende, os lugares que você não gostaria de estar, serão lugares propícios e favoráveis para cumprir uma promessa na sua história. Davi derruba o seu primeiro gigante. Que sensação gloriosa! Davi derruba a sua primeira muralha, seu primeiro gigante cai diante dos olhos de uma nação ou de duas. Todos começam a ver que Davi não era comum, não era normal, não era igual. Davi era diferente. Seus irmãos, mais uma vez, têm que se dobrar e perceber que Davi era especial. Quanto mais você avança, mais inimigos você desperta. Mas quanto mais você avança, mais pessoas vão compreender que você não é deste mundo. Você pertence a um Deus que te escolheu. Sabe, quando você olha para esse ambiente, você vai descobrir, o diabo sempre tenta de alguma maneira matar os escolhidos de Deus. Às vezes nós sofremos isso na nossa casa, na nossa família. Às vezes nós sentimos isso no nosso casamento, nos nossos filhos, nas nossas finanças. Eu dizia hoje para um pastor, e quando eu cheguei nesta cidade, há 2 anos e pouco atrás, eu achei que eu tinha muitos amigos aqui, do ministério.
barriga cheia, porque muitos anos servi, abençoei, me doei, deixei minha família, minha esposa, minha igreja, e dei tudo de melhor que eu podia dar durante 3, 4 dias, servindo, destravando a igreja, sendo boca de Deus no lugar. Mas quando a gente chega num lugar desse, você quer abraçar seus amigos, você recebe uma mão que te rejeita, dizendo: você não é dos nossos. E ali começa um processo de calúnia e difamação. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Aí você não entende, porque você não consegue se ver como Deus está te vendo. Você é um ramo frutífero, e ramo frutífero começa muitas vezes a ser incompreendido, ser castigado, ser apedrejado, porque os frutos que estamos dando não nasceram à toa. Passamos pela poda e agora estamos gerando um resultado na nossa vida. Todas as coisas que Deus tem para você, querido, vai nascer em meio aos conflitos. Todas as coisas que você está almejando conquistar, não se iluda, querido, não vai acontecer como um toque de uma varinha, sabe, ou numa palavra em que tudo se tornará bonito. Não, o caminho de Deus é perfeito, e Ele vai fazer homens e mulheres, filhos e filhas, que vão estar prontos para viver as conquistas, para estabelecer o governo, para viver o propósito, para ser um conquistador e para mudar a vida não só da sua casa, mas de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Porque se o Evangelho transforma, o Evangelho de Deus vai transformar o que eu sou, e uma vez transformado, eu também serei um agente de transformação na vida de tantas pessoas. Eu não me preocupo mais com o que falo, eu não me defendo mais. Eu aprendi há alguns anos que ninguém vai bater e açoitar uma árvore sem frutos. Nós estamos conectados no Senhor, e nesta noite, queridos, eu quero que você saiba do teu espírito, o Senhor te conduz como conduziu Davi. As coisas simples, ou talvez o que você não quer fazer. Sabe quando você não quer lidar mais com aquele problema? Sabe quando você não quer mexer mais naquele assunto? Sabe quando você está evitando confrontar certas coisas porque você não quer se desgastar? Você está errando quando você foge de algo que Deus está te colocando. Porque eu não quero criar um ambiente hostil. Você precisa criar um ambiente hostil, porque você carrega algo da parte de Deus que não é cúmplice daquele momento. Porque ser cúmplice de algo é dizer: Senhor, está bom a minha vida do jeito que está, está bom à medida que eu estou vivendo. Quando você se posiciona, quando você chega, porque Davi chegou, o que ele fez? Ele disse: o que está acontecendo aqui? Não, eu vou lutar. Os irmãos dele: você veio aqui tumultuar de novo, você veio nos envergonhar aqui, fica quieto, você só incomoda, rapazinho. Ele dizia: não, eu vou lutar, diga para o rei que eu luto. E ele criou um ambiente hostil à sua volta. Mas qual foi o resultado desse ambiente hostil? Ele chegou no lugar e ele derruba o seu primeiro gigante. Quer saber de uma coisa, querido? Quando derrubamos o primeiro gigante, fica mais fácil derrubar os outros, porque Deus nos dá autoridade para entrar em níveis mais altos. Você não está lutando com coisas da sua estatura, você não está lidando com coisas que você domina. Deus vai te colocar em ambientes que você vai derrubar gigantes. Gigantes que estão atormentando o teu sono, que estão, sabe, barrando a tua passagem. Eles vão cair em nome de Jesus. Eles vão cair, porque não foi você que se colocou naquele lugar. Deus te escolheu, Deus te conduziu naquele lugar. Eu não queria estar ali, é verdade, irmãos, eu também não queria estar aqui há muito tempo atrás. Hoje eu disse: não, essa terra é minha. Eu amo Lages, eu amo o homem do céu, eu amo essa terra. Eu tive que aprender o jeito, lidar. Agora, queridos, para me tirar daqui,
é só Deus. Eu não vou me curvar diante de pressão, eu não vou me curvar diante de problema. Irmãos, eu sou um sacerdote do Senhor nesta casa e nesta cidade, e eu não recuo, e eu não vou me moldar, eu não vou me sujeitar a um sistema que simplesmente está debaixo de governo humano. Eu quero ser conduzido e serei conduzido como um sacerdócio santo que agrada verdadeiramente ao Senhor. Então quando você entra num lugar desse, você vai derrubar um gigante, 2, 10, 20. Você subiu de nível, tua briga já não é mais com gente da tua estatura. Só que quando você derruba um gigante, você ganha um reino. Quando você derruba um gigante, você ganha um reino. Tua medida não é mais a mesma, tua autoridade não é mais a mesma. Alguém vai te mandar ficar quieto e você não vai se calar, em nome de Jesus. Eu vou repetir isso, que isso tem que sair daqui. Você tem que sair daqui hoje assim, ó. Isso tem que ficar martelando. Eu sempre digo, eu só tenho um domingo para fazer isso. Então eu tenho que deixar tua mente martelando. Tem que ter um martelo e um prego batendo dentro da sua cabeça. E tem gente que fala assim, pastor, a semana inteira eu fico pensando naquilo. Eu falei, é exatamente isso. Eu trabalho uma semana para deixar isso batendo na sua. Porque você não vai deixar mais as pessoas calarem a tua voz. Porque foi Deus que te levantou. E se a regra que falam, quem cala consente, eu quero dizer para você uma coisa: está na hora de você olhar e entender que foi Deus que te colocou naquele lugar. Há um gigante para ser derrubado lá. Há um gigante para ser destronado ali. Há um gigante para ser destronado ali. Porque há um reino te esperando. Há um lugar de governo te esperando. Há uma palavra, porque quando Davi entra no reino, a casa dele é abençoada. Você quer que a sua casa seja abençoada? Derrube os gigantes. Porque Deus tem propósito na sua vida. Deus tem uma história para a sua vida. E eu quero, queridos, nesta noite caminhar. Não vou me alongar mais nisso, mas eu preciso só fazer o fechamento desse pensamento, dessa palavra nesta noite. Sabe quando você chega em lugares que você percebe a oposição? Tem gente que se cala dentro de casa, tem pai que se cala diante dos filhos, tem marido que se cala diante das esposas, tem esposas que se calam diante dos maridos. Líderes que compactuam com seus, tem liderados que compactuam com seus líderes que estão atrofiados. E Deus nos coloca em lugares como esse não para sermos parte daquilo, mas sermos a solução e a transformação daquilo. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho pessoas à minha volta aqui que são muito leais à minha vida. E eu amo essas pessoas. Eu amo a igreja que Deus me colocou como pastor. De verdade, sem demagogia, sem querer passar, sabe? Mas é verdade, eu amo essa igreja. Eu me alegro por ela, eu choro por ela. Eu me encho de esperança por ela e eu me desespero por ela. A minha vida está aqui. E vocês são parte de tudo isso. Eu me importo quando as coisas não acontecem na sua história. Eu me incomodo quando você não rompe numa área. Sabe, eu fico pensando, a pastora está aqui, ó, ela sabe, ela fala o que você está pensando, homem. Que tanto você pensa. Porque eu estou pregando aqui, eu estou olhando nos teus olhos. E eu estou vendo gente que está simplesmente pronto para tomar e conquistar. Mas estou vendo gente que já não tem força para lutar. E isso me incomoda, porque nós não estamos aqui diante de um sistema humano, mas de uma palavra e de uma escolha de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você está sofrendo oposição na sua história. Eu sei que você está se calando diante de situações porque você não quer se incomodar mais. Mas o Espírito de Deus move no meu espírito uma coisa: nós não podemos nos aquietar e nos calar diante do caminho que o Senhor nos conduziu. Chegamos a um lugar em que nós precisamos romper neste lugar.
E é nesta hora que eu quero que você saiba que Deus não se enganou com você. Deus quer empoderar a sua história, a sua vida. Ele vai destronar toda a ação do diabo, porque quem pode não faz, e Deus vai levantar os improváveis para estabelecer. Quem era o rei ali ainda no seu posto era Saul, mas não era mais no coração de Deus. Então o que vale não é o que está no cargo, é o que Deus escolheu para estar lá. Não é aquele que está fazendo, mas aquele que o Senhor anseia que faça. Não é o que tem, mas é aquele que o Senhor está sonhando. Este vai fazer algo ainda maior. Então quando eu olho, não importa, eu cheguei há 2 anos neste lugar, mas eu sei que tem gente há 30, há 20, há 50. Eu não estou preocupado com o tempo. Eu sei que Deus nos trouxe para esta terra, para plantarmos sementes de vida, para estabelecermos um propósito. E Deus está levantando um exército juntamente conosco, para que as coisas aconteçam. Então o teu sucesso é o meu sucesso. Por isso todas as vezes que eu oro, queridos, eu declaro em nome de Jesus, eles vão romper. Você está sentado nessa cadeira, nós oramos a semana toda nesta cadeira que você está sentado, declarando em nome de Jesus, a unção despedaça o jugo. Deus traz rompimento, autoridade, unção, poder, graça, ousadia. Senhor, tira da escassez e coloca no muito. Levanta os teus ministros, restaura as famílias, abre as portas do emprego que estão fechadas, tira os inimigos do caminho do teu servo. Você não sabe, mas nós estamos orando todos os dias, declarando palavras de vida, porque quando um de vocês chega, um pastor, eu consegui mudar o meu turno, yes! Mas é só um turno, eu estar orando, porque se você muda o teu turno, você está aqui com a gente. Se você está aqui com a gente, você está recebendo palavra do céu na tua vida, e se a palavra do céu entra, você vai romper, você vai prevalecer. Porque o Espírito de Deus começa a te levar a lugares em que você vai romper. Terça-feira nós estávamos aqui e nós dizíamos aqui, depois de um TDD, show de bola. Tu que não vem, continua não vindo. Você que está vindo, continua vindo. Que eu já entendi o manto. TDD é para quem vem. Deus disse uma palavra no TDD de terça-feira, e nós oramos em cima daquela palavra, e quando nós orávamos, o Espírito Santo de Deus veio com peso. Olha, ó. A galera que estava aí está sabendo. Eu não negocio princípios. A quarta-feira de manhã, o meu celular já começa a tocar, dizendo: pastor, recebi propostas. Pastor, está acontecendo isso porque na noite anterior o Senhor disse: o inimigo vai chegar com propostas sedutoras, atraentes, que vão encher os teus olhos, que vai massagear o teu ego, que parece ser de Deus, mas é o inimigo que está tentando te tirar do curso que o Senhor está te conduzindo, porque é uma grande vitória para ser estabelecida na sua vida e através dela. O Senhor nos dá uma palavra na noite anterior, no dia seguinte começa a chover de propostas na vida do povo. Aí eu pergunto para você o seguinte: como é que você não vibra com Deus desse? Como é que você não se fortalece com Deus desse? Porque quando muitos tentam calar você, Deus está dizendo: eu vou fazer na sua vida, eu vou estabelecer e eu vou gerar na sua vida. Querido, se você tiver oportunidade nesta noite, estava orando aqui 2, 3 dias atrás, e quando eu estava aqui, estava o irmão comigo ali, o Jean, ele estava mexendo com os fios, e eu vim para cá. Eu comecei a olhar no altar todo manchado aqui, nessa borda aqui. Fui até o final, falei: mas credo, gente, que
tanto derramo neste altar aqui. Já estava ficando bravo. Falei, esse pessoal vem tomar água, vem tomar essas coisas, deixa pingando aqui em cima. Depois o Espírito fez só assim. Não entendeu nada. Aí eu já falei, meu Deus, cheio de marcas de lágrimas no altar, até o final dele. Eu disse, meu Deus, as pessoas estão vindo para frente deste altar, entregando sua vida, seu coração, sua esperança, seus últimos momentos estão entregando para Deus. Mas não é entregando, aí, Senhor, é quebrantamento, é choro, é lágrima. Naquela hora o Senhor me deu uma graça de, sabe, entender uma dimensão, queridos, que milagres extraordinários estão para nascer a qualquer momento nas nossas vidas. Por que Deus está fazendo isso? Porque quando a palavra de Deus ela gera algo dentro de nós, há uma resposta de nós para o Senhor. E o altar tem sido a marca para que isso aconteça. E essas lágrimas que estão aqui, que eu pensei que ia sair na limpeza de ontem da igreja, fiquei triste. Vá limpar as lágrimas. Não limpou não, irmão, está por todo lugar aqui. Lágrimas marcando o altar do Senhor. O diabo não pode ir com pessoas assim. De manhã eu vejo aqui empresários com os joelhos dobrados aqui neste altar. Eu digo, como que Deus não vai dar vitórias para eles? Como que esses homens não vão se tornar poderosos nesses negócios, em suas finanças? Porque começa no altar e conquista uma cidade, um estado, uma nação. Porque é assim que se rompe. Pastor, eu preciso vencer. Ótimo, Deus te escolheu. Deixa Ele te conduzir. E sabe para onde o Senhor vai te conduzir? Porque tudo começa ali, tudo termina ali. Deus vai te trazer para o altar. Deus vai te trazer para um lugar de intimidade. Vai te trazer para um lugar em que você vai se estabelecer no Senhor. Você pode ser fraco aqui, ó. Aqui você pode se sentir pequeno, se sentir desesperado, se sentir sem direção. Mas quando você levanta desse lugar, o Espírito de Deus te toma pela mão e Ele vai te conduzir. E Ele vai te colocar como meu irmão mais velho fez uma vez comigo. Foram esses aqui que te agrediram. Eu era pequeno e Ele me segurando na minha mão diante daqueles que me bateram. Naquele momento eu não senti mais medo. Naquela hora eu não senti mais vergonha, porque eu estava sendo conduzido por alguém que me passava segurança e autoridade. Sabe, quando você se levanta deste altar, o Senhor te segura, Ele te toma pela mão. E Ele vai com você lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá no meio do problema, para que você entenda, você não está sozinho, você não vai ficar confundido. Ele é a resposta para a sua vida. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus.